O Dio Linux faz 15 anos daqui a alguns dias e em todo esse tempo poucas vezes eu vi um desktop Linux que me deixasse sem palavras de tão bonito e bem feito. Mas não é só o visual cheio de lindas animações que chama a atenção. A própria forma de usar é completamente diferente, é até difícil de explicar. O desktop simplesmente desliza. E eu aposto que você nunca tinha nem pensado em usar o seu computador dessa forma. Que Linux é esse? Como que você instala? Tem como usar no dia a dia ou é só perfumaria? Eu vou responder todas essas perguntas, mas eu já adianto, por mais que eu tenha simplesmente adorado isso aqui, ele com certeza não é para todo mundo. Precisa ser um tipo de usuário específico para tirar proveito do Niri com o Noctalia Shell. Será que é você? A gente descobre juntos depois dessa mensagem do nosso apoiador. Manage Engine Full Stack Observability. Tenha todo o controle das aplicações, servidores e ambientes de nuvem da sua empresa em um único dashboard integrado. Confira o link na descrição para conhecer e saiba mais sobre o Manage Engine e FSO ao longo do vídeo. O visual desse sistema aqui é extremamente bonito. As animações são muito suaves e muito bem feitas, com elementos distribuídos de uma maneira meio GNOME Shell-like ou macOS até mesmo. Mas antes de explicar como ele funciona, junto com um conceito de gestão de janelas bem diferente, onde elas deslizam para o lado infinitamente, eu vou te mostrar como eu instalei. Talvez você nem esperasse por isso, mas esse sistema aqui é na verdade o CacheOS. Sim, apesar do CacheOS favorecer o KDE Plasma como interface padrão ali e tal, ao fazer a instalação você pode escolher diversas outras. Uma delas é o Niri. Usando essa opção, o resultado que a gente tem é esse aqui que você viu. Mas a verdade, esse visual incrível aqui não é obra do Niri exatamente. Ok, nós precisamos dar alguns passos atrás para entender melhor que componentes diferentes são esses. Talvez vocês lembrem do nosso vídeo sobre uma distribuição Linux chamada Omarch, que a gente publicou há algum tempo. Muita gente gostou do visual dela também e da forma com que ela funcionava. O Omarch é uma distro baseada no Arch Linux, assim como o CacheOS, e que usa um software chamado Hyprland como Window Manager, assim como um conjunto de outras aplicações diferentes para criar aquela experiência que ele entrega para os usuários. O próprio Hyprland você também já conheceu melhor em um outro vídeo aqui do canal. Ele é um gerenciador de janelas para ser usado exclusivamente com o Wayland e que permite várias dessas animações, ajuste automático de janelas, transparências, blur e muito mais. O Niri é um gerenciador de janelas do mesmo estilo do Hyprland, mas ao invés de organizar as janelas automaticamente em quadradinhos, em quadrantes assim, como praticamente todo o Window Manager clássico faz, ele faz o seu desktop deslizar para o lado. Essa é uma mecânica única que resolve um dos principais problemas de Window Managers tradicionais, onde você precisa organizar as janelas para que elas não fiquem pequenas demais para você ver alguma coisa. Ou então, o que geralmente acontece, esses Window Managers vão te obrigar a usar novas áreas de trabalho virtuais para poder organizar as janelas de um jeito que faça sentido. Porém, essa experiência que a gente tem com o Niri no CacheOS não é um Niri puro, porque assim como aconteceria no Hyprland, a única coisa que esses softwares de Window Manager fazem é realmente desenhar e posicionar as janelas na interface. Todos os menus de configuração, os lançadores, até mesmo a dock, são obra do Noctalia Shell, que roda em cima do Niri. Ou seja, nessa instalação do CacheOS, os desenvolvedores resolveram combinar esses dois softwares para tentar oferecer uma experiência melhor. E olha, eles conseguiram. O Noctalia Shell é uma interface feita para rodar em cima de Window Managers baseados em Wayland, e a parte curiosa é que ele não é atrelado ao Niri. O Noctalia pode ser rodado em cima do Hyprland também, se você quiser. E é sempre bom lembrar que um Shell não é um Desktop Environment, e um Shell também não é um Window Manager. Se a gente fosse traçar um paralelo com talvez o GNOME, que é o ambiente mais popular, seria assim. O GNOME Shell seria equivalente ao Noctalia Shell. O Mutter, que é o compositor do GNOME, seria equivalente ao Niri ou ao Hyprland. Já o conceito de Desktop Environment contém também todas as outras aplicações usadas e estão atreladas a essa interface. No caso do GNOME, são coisas como o Nautilus, o Terminal e vários outros aplicativos que fazem parte do chamado Core ali do GNOME. Pode parecer bobeira, mas essa é uma distinção importante de fazer, porque apesar do Niri com o Noctalia Shell no CacheOS vir completamente configurado para você com aplicações básicas,
Essas aplicações, se você fosse fazer uma instalação manual, poderiam ser escolhidas por você mesmo e não precisariam ser as mesmas. Então, sim, você pode instalar e configurar o Niri e o Noctalia Shell de forma completamente manual, em várias distros diferentes inclusive, e é possível colocar os programas que você quiser, o que deixa ele bem customizável. Esse processo manual, com certeza, faria com que muito menos gente pudesse aproveitar o ambiente, já que esse processo de setup também tende a ser bem mais técnico. Mas felizmente, graças ao CashOS nesse caso, a gente pode pular todo esse processo aí e simplesmente aproveitar o conjunto Niri mais Noctalia Shell, que realmente parece maravilhoso. A interface aqui, como quase em todo sistema baseado em Window Managers, é pensada para ser usada primariamente com o teclado, mas com o Noctalia Shell o ambiente é perfeitamente navegável e usável com o mouse também. Antes da gente movimentar as janelas, vamos entender melhor os elementos que a interface tem. Da esquerda para a direita, nós temos um lançador de aplicativos. A instalação é bem enxuta, na verdade, tem literalmente 20 programas nesse menu, nessa lista, que podem ser acessados inclusive através de categorias, em lista ou em modo grid. Existe a possibilidade de fixar os itens aqui também, para que eles apareçam sempre ali nos primeiros resultados no menu, toda vez que você abrir. Muito prático. O visual lembra um pouco até o novo visual do Spotlight do macOS. Não? Eu achei, pelo menos. Voltando para a barra superior, logo ao lado aqui do Launcher nós temos um calendário que mostra várias informações. Além do próprio calendário, tem data e hora, fuso horário e até previsão do tempo com uma animação legal ali dependendo do clima que está no momento. Ao lado nós temos um monitor do sistema que mostra vários status ali do hardware. Ao centro nós temos os indicadores de áreas de trabalho virtuais, algo que você vai usar no Niri, mas dada a forma com que as janelas são organizadas e elas funcionam, você vai usar bem menos do que no Hyperland, provavelmente, se é que vai usar. Mais à direita nós temos uma central de notificações, um ícone de energia e depois nós temos o controle de áudio, o controle de brilho dos monitores e por fim nós temos um ícone de ajustes rápidos que tem várias opções aqui. Nós temos o controle de sessão com um visual bem agradável e os atalhos rápidos que talvez você já imaginasse que estivessem por aqui para controlar o Wi-Fi, o Bluetooth, a energia, etc. E novamente temos uma duplicata aqui com um widget de previsão do tempo fazendo parte desse ambiente de Quick Settings. Tem o consumo de hardware também aqui, algo que pode mostrar a mídia sendo reproduzida e tem um painel de configurações bem completo, mas antes da gente falar dele, vale a pena mencionar que essa interface tem uma dock também. Pois é muito fácil deixar ela passar porque ela se auto-oculta por padrão e ela não vem com nenhum app fixado também, é uma coisa que você tem que fazer. Para ficar mais claro, se a gente for nas configurações, é possível deixar a dock sempre visível, o que facilita abrir alguns programas talvez, e como você deve ter reparado, tem muitas configurações aqui, só para uma dock ter uma página cheia. Esse painel de configurações aqui é muito detalhado mesmo, e ao mesmo tempo também é simples se for ver. É um dos grandes diferenciais dessa experiência com o Noctalia Shell e o Niri no CashOS, eu diria. Isso porque em um Window Managers, não sei se é uma coisa que você conhece, é muito comum que todas as configurações do sistema sejam feitas através de arquivos de configuração, usando editores de texto, muitas vezes pelo terminal. Isso é possível aqui também, mas você não precisa para a grande maioria das coisas comuns se você não quiser, o que torna a experiência bem mais amigável. São muitas coisas para eu te mostrar aqui em um único vídeo, talvez eu faça um vídeo mostrando, explorando essa interface aqui em cada um desses detalhes para os membros do canal, mas tem muitas opções para mudar o visual e o funcionamento do Shell como um todo. Tem esquemas de cores diferentes, você pode mudar os widgets na barra de tarefa superior aqui, trocar a posição, configurar eles, adicionar e remover elementos, é bem legal. O Noctalia Shell suporta widgets no desktop também, tem várias opções para controlar a escala dos elementos e das fontes, o que faz com que ele funcione bem em telas de alta resolução, ou caso você precise de um pouco de auxílio por virtude de algum problema de visão, quem sabe. E o ambiente suporta novos recursos através de plugins também, e tem uma comunidade bem ativa e engajada no entorno desse projeto, criando várias soluções. Ela não é muito numerosa, mas parece ser bem apaixonada. O Noctalia Shell é uma daquelas pérolas do mundo open source que é muito fácil passar despercebido, já que é raro encontrar alguma distro que traga esse ambiente por padrão. No CashOS mesmo, ele é só uma das opções. O
O Noctalia Shell apresenta uma forma bem diferente de usar o sistema, sem dúvida, mas vários dos elementos que ele tem só são incomuns de se ver em ambientes de Window Managers, não tanto assim em desktop environments mais completos e robustos, se for ver. O que é incomum de se ver aqui é a gestão de janelas do NIRI especificamente. Para você ter uma ideia, se eu pressionar a tecla do Windows mais Enter, a gente abre um terminal. Esse é um atalho bem comum aqui no mundo dos Window Managers, digamos assim. Para abrir o menu, o Launcher, é só pressionar Ctrl mais a tecla do Windows mais Enter e aí a gente consegue abrir qualquer app, pesquisar por ele e dar um Enter. Repare que até aqui o funcionamento das janelas é bem parecido com qualquer Window Manager, ele divide meio que a tela pela metade com os dois apps abertos. É curioso que com um app só, e você fecha as janelas com a tecla do Windows e Q, ao contrário de outros Window Managers, a janela não ocupa a tela inteira, mas só metade também. E a parte mais diferente vem agora, ao abrir o terceiro programa em diante. Ao invés de dividir a tela novamente, ele jogou o Firefox para o lado direito da tela, ao lado do gestor de arquivos e deixou o terminal fora do nosso campo de visão. Usando a tecla do Windows e as setas, a gente pode navegar para os lados para literalmente scrollar entre as janelas abertas. A troca entre as janelas ocorre também se você mover o mouse para os lados, permitindo que você navegue tanto com o teclado quanto com o mouse. Mas é bem mais rápido e preciso com o teclado, eu diria. Eu posso abrir vários programas aqui, dá para ver que vários terminais foram abertos ali pela própria dock, que eu deixei visível, e eles, ao invés de irem se encaixando num mosaico, como a gente viria no Hyperland, simplesmente vão sendo adicionados ali ao lado. E usando a tecla de atalho, eu posso fechar todos os programas tão rápido quanto eu abrir. Talvez você esteja se perguntando, legal, mas e se eu quiser usar um app em tela cheia? Até agora todos eles vêm divididos, né? Bom, você consegue organizar o tamanho das janelas com a tecla de atalho do Windows e mais o sinal de mais ou o sinal de menos para você aumentar e diminuir o tamanho das janelas ou a largura delas conforme você quiser. Basta você aumentar uma janela até ela ocupar o espaço que você quer, tipo o tamanho da sua tela. Inclusive, como lateralmente a sua tela é meio que infinita, você pode deixar o tamanho lateral dessas janelas como você quiser, mesmo que elas escapem da tela. Dessa forma, fica bem fácil de trocar de uma janela para outra com ela do tamanho que você preferir, o que elimina quase que completamente a necessidade de usar áreas de trabalho virtuais, como eu disse antes. Mas ainda assim, essa é uma possibilidade. Eu pelo menos só senti que uma nova área de trabalho virtual seria útil quando eu coloquei muitas janelas lado a lado e demorava muito para ir até onde eu queria. Mas isso é meio subjetivo, né? Talvez você consiga lidar com uma fila enorme de janelas ali sem nunca precisar trocar de área de trabalho virtual. O NIRI muda consideravelmente a forma com que nós estamos acostumados a pensar e gerenciar as nossas janelas de uma forma muito criativa que eu, pelo menos, não tinha visto antes ainda. Acho que é um pouco difícil fazer uma recomendação muito clara. O CacheOS facilitou muitas coisas aqui para usar esse ambiente e o Noctalia tem tudo que um usuário comum de computador precisaria praticamente meio que pré-configurado. Então, ainda é um sistema Arch Linux, ainda é um Window Manager focado em teclado, mas talvez essa junção seja uma das primeiras da categoria onde mesmo que você não seja esse tipo de usuário mais técnico e avançado, você consiga tirar proveito. Geralmente eu diria para você testar o sistema numa VM para ver como que você se sente antes de mergulhar de cabeça ali na sua experiência. Só que pelos meus testes, pelo menos o NIRI não rodou bem no ambiente virtualizado. Então a melhor forma é usar um computador secundário que você tem aí para experimentar, um SSD secundário se você puder utilizar sem danificar o seu ambiente de produção principal. Vale a pena pontuar que você não precisa do NIRI ou até mesmo do CacheOS para poder experimentar o Noctalia Shell e você não precisa do Noctalia Shell para experimentar o NIRI ou do CacheOS. Mas o NIRI em combinação com o Noctalia é muito legal e no CacheOS a instalação está muito facilitada, já que ele é literalmente uma opção ali no instalador e vem praticamente pronto. Se o que você busca é mais um desktop environment, fica aqui depois dessa mensagem do nosso apoiador, porque eu tenho uma boa sugestão também. Obrigado ao Manage Engine Full Stack Observability por apoiar o nosso trabalho. Eu sei que vários de vocês trabalham na área de TI e são responsáveis pelo ambiente técnico da empresa ou até são C-Levels e tomam decisões sobre que ferramentas serão usadas na infraestrutura. Se for o caso, eu tenho uma boa sugestão de ferramenta, o Manage Engine FSO.
Ele roda localmente ou em nuvem e pode te ajudar a visualizar toda a stack de tecnologia da sua empresa em um lugar só, de aplicativos a servidores e serviços, com alertas e detectores de problemas que podem te ajudar a evitar aquele BO que só acontece na sexta-feira em final de expediente. Clique nos primeiros links na descrição para saber mais. Se você é aquele tipo de usuário que quer algo parecido com o Window Manager, mas não quer usar um Arch Linux e lidar com os arquivos de configuração, pode ser que o Pop! OS com o novo ambiente Cosmic seja exatamente o que você estava procurando. Ele pode ainda não estar perfeito, mas ele também tem várias qualidades e você pode descobrir se o Cosmic e o Pop! OS seria uma boa opção para você nesse vídeo aqui na tela.